Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma, dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo. E hoje nós temos dois convidados que darão sequência àquela série de conversas que estamos tendo em relação aos 40 anos do Centro Espírita Cristão. Então, são muitas histórias para serem contadas e principalmente a trajetória de um centro espírita. Só para vocês entenderem, o espiritismo ele traz como base o movimento, a mudança, e que muitas vezes essa mudança também causa dificuldades, causa medo, causa desafetos às vezes até nessa não consonância de mesmas ideias. Mas é importante, acima de tudo, a gente trazer e entender nessa conversa a vontade que dê certo, o compromisso, o comprometimento. E hoje nós trouxemos duas pessoas muito queridas que trabalharam no Cristão por um tempo e que hoje estão no Nexico. Então, tenho hoje a Daniela e o Luiz. Sou E, Luiz. e eles vão se apresentar agora um pouquinho para a gente, mas, Luiz, antes de vocês se apresentarem, eu gostaria de pedir para um de vocês, acho que Daniela, né, que fará uma oração de abertura aqui do nosso trabalho. Vamos Por fazer favor. então. Vamos respirando profundamente, buscando a nossa conexão com o sagrado, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à Santíssima Mãe Maria, a essa egrégora que nos acompanha, aos nossos guias individuais. E juntos em agradecimento, elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa gratidão, Pai. Pedindo a toda essa equipe espiritual que esteja conosco, que nos deu discernimento, que nos intua, para que possamos fazer aqui uma boa lembrança, revestida de muita saudade de tempos que passamos. Pedimos também, ó Pai, que proteja essa nossa entrevista, para que possamos, sobretudo, ser fidedignos à causa espírita. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Então, Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contando sobre aí até a sua trajetória, enfim, para que o nosso ouvinte aqui pudesse estabelecer já essa conexão inicial, né? Sim, Eu sou o Luiz Vieira, eu gosto de desenhar e atualmente eu colaboro com uma banda lá, a gente faz os barulhos de guitarra lá, eu gravo os feedback para eles, né? Mas eu lá, eu sempre tive, como eu comecei jovem, né? Jovem não volta, mas eu fiquei. E eu conheci o Marcos nessa ocasião, no início. Não peguei o início da casa, né? Eu peguei um pouquinho depois do início. E aí eu ouvi a primeira palestra do Marcos, eu achei que era por ali que eu devia ficar e comecei a ler os livros, né? Daí eu tô até hoje. Vou para 56 anos, eu não desisti ainda. Parei uma ocasião, não parei de ser espírita, né? Fui estudar um pouco mais, né? Ler mais uma profundidade as obras e aí tô lá até hoje. De vez em quando a gente, como você falou, a gente não tá. Hoje não tem mais essa cada um na sua casa, né? Sim, A gente trabalha em todas as casas. A gente vai lá, a gente sim. está no Chico, mas a gente vai no Cristão, a gente vai no Unificação. Aí vem pessoa de fazer palestra de lá para cá e a gente continua até hoje. Com as E você mudanças. hoje, você é palestrante, que eu sei, porque eu já assisti várias É, palestras suas, faço. e você trabalha mais, atua mais nessa área de palestras. Na época do Marcos, exatamente esse era um detalhe que eu achava interessante no Marcos. Ele conseguia ver a que mais uma pessoa se prestava ali. E eu já tinha facilidade mais com comunicação, até porque eu mexo com arte e tal. Eu, sempre eu fui cara de rua, eu fui vendedor de rua, então vendedor de rua fala mais que a boca, então era facilidade natural.
Então o Marcos falou, "Ó, você não quer começar a fazer palestra?" Eu estava jovem ainda, mas aí naturalmente, eu não tinha a desenvoltura. Uhum. E aí o que eu fazia? Pegava o livro dos Espíritos, segurava na mão, aí eu lia 2, 3 perguntas, né? Aí deu 4, opa, tá, vai terminar o horário, eu já ia encerrando. Ah, dá mais uma, eu fazia mais uma. Com o livro dos Espíritos na mão, durante mais de anos assim. Uhum. Né? Então eu não tinha essa autonomia de hoje o pessoal chega lá e fala, ô Luizão, o palestrante avisou ontem que não ia vir hoje, dá para você pegar a palestra hoje? Não dá tempo de você fazer nada. Sim. Mas eu não tinha essa autonomia antes, então eu comecei com o livro dos Espíritos na mão, acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu até queria aproveitar para dizer assim, livros existem inúmeros, né? Hoje espíritas, espiritualistas, neo-espiritualistas, mas eu sempre, se uma pessoa me pede um conselho, eu digo assim, são jovens, né? Leia bem o livro dos Espíritos, se puder, o livro dos Médios. Depois você lê o que você quiser, porque tudo que você vê vai estar lá. Uhum. Você vai conseguir se desenrolar. Então, eu creio que por ter tido a felicidade de pegar um cara que tinha essa tanto capacidade de oratória, que era excelente do Marcos, quanto a capacidade das escolhas, de perceber. Olha, você é melhor, vai para lá. Não, você é melhor, vai para lá. Sim, você é melhor na cura, você é melhor Então, na mesa. eu tive essa felicidade de, não sei se pegasse outro, eu estaria lá. Talvez sim, né? Eu já Aham. gostava. Depois conheci um amigo meu que hoje está em outro país e que me apresentou a filosofia. Eu não sou filósofo, não me formei a nada. Aí ele começou, você conhece Voltaire? Quem que é esse cara aí? Dá volta aonde? Não, Voltaire. Aí eu comecei. Então eu meio que eu percebi um lado onde está a conexão de uma coisa com outra. Então, graças a isso, até hoje eu estou lá. E eu vou te contar uma coisa. Eu estou com 40 anos na estrada disso. Você acredita, eu abro o livro dos Espíritos, eu leio. E eu tenho a mesma empolgação do primeiro dia. Quando eu vejo as respostas que Erasto dava, quando Kardec fazia uma pergunta para um espírito e depois vinha Erasto ou São Luís e completava aquela resposta, quando dizia, em verdade, vou vos dizer o que se passa, ele não soube se explicar. E São Luís vem dar aquela explicação, ou Erasto, eu fico boquiaberto como no primeiro dia. E é impressionante porque cada vez que a gente relê a mesma pergunta e a mesma resposta, ela nos vem de outra forma, né? Por quê? Porque a nossa maturidade, a nossa visão a respeito daquela informação que está ali contida já é outra. Então é outro Luiz lendo, Você né? nunca está vendo a mesma Você coisa, ainda nunca que está veja vendo a 10 vezes. mesma coisa. E o que eu acho mais bacana do Livro dos Espíritos é realmente essa didática que o Kardec escolheu de ser perguntas e respostas, Sim. né? Então, fica fácil. Então, se você não precisa ler corrido como um texto, você pode escolher, né? Até tem um índice remissivo. Ah, eu quero saber sobre esse tema. Ah, você quer saber sobre esse tema? Você vai ler a pergunta tal, 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 tal. Isso. Então, eu acho muito bacana. Mas antes da gente se aprofundar nas nossas conversas, que já me surgiram muitas perguntas para te fazer, Luiz, queria, Daniela, que você também se apresentasse aqui, contasse um pouquinho aí dessa sua trajetória, sua relação com o Centro Espírita Cristão. Tá certo. Meu nome é Daniela, né? Eu cheguei no Centro Espírita Cristão no ano de 2003. Passava em frente por várias vezes, né? Olhava e falava, uma hora eu chego. E infelizmente eu cheguei no momento de muita dor, né? Eu cheguei no momento que meu pai desencarnou. Então eu fui buscar lá um consolo mesmo. Eu já li algumas coisas da Zíbia, né? Alguns romances. Então eu falei, não, agora eu vou. E aí foi onde eu cheguei no Cristão. Fui sempre muito acolhida lá por todos, né? Tive o prazer e a honra de conhecer o seu Marcos Toledo, que é um dos fundadores lá do núcleo. E iniciei ali a minha jornada, né? Comecei logo de cara com os cursos, né? E fui fazendo, e ali sempre muito quieta, restrita, né? Dentro das minhas questões, dos meus pensamentos. E lá foi um centro, assim, um núcleo espírita que eu costumo dizer que realmente ele é um divisor de águas na minha vida, né? Porque
Eu já tinha passado por outras religiões, né? Já tinha passado pelo catolicismo, fui catequista, dei aula de catequese, eh, participei de algumas igrejas evangélicas com amigos que me convidavam, né? Participei por um período da Umbanda, que fui levada pela minha sogra, né, fazer uns tratamentos de cura. Então, sempre com muito respeito a todas essas religiões, né? Mas faltava algo, né? Faltava ali uma fé raciocinada Tá. que o Espiritismo traz pra gente, né? Uhum. E isso realmente eu encontrei ali no cristão. Então, ali eu fiquei por um bom tempo. E é bacana a gente pensar nisso, né? Que a gente tem essa liberdade Sim, de, inclusive, assim, passar por todas as religiões, conhecer, né? conhecer e ver o que te faz mais sentido, né? Sim, Então, naquele momento da tua vida, o que estava trazendo mais sentido era a questão do que o Espiritismo estava te dando respostas que talvez outras religiões não tivesse não entrado. tivesse, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente sempre reforçar isso Sim, sim. e que nós que frequentamos, né, as casas espíritas, estamos à frente, a gente vê o quanto vem pessoas de outras religiões para assistir uma palestra, fazer um tratamento e tá tudo bem, E tá tudo né? E bem. tá tudo bem, porque isso eu acho que Deus e Jesus está acima disso Sim. tudo, né? Que as religiões são humanas, né? Isso. E hoje, assim, eu posso te falar que a Daniela hoje, ela, assim, é muito agradecida. Eu honro cada religião que eu passei e conheci, porque eu trago, né? Uhum, Trago influências. Eu trago o Arcanjo Miguel, que hoje ele está em todas as minhas orações, né? uhum, Eu, né, converso com ele todos os dias da minha vida. Eu coloco meus filhos na proteção dele, uhum, né? Da Umbanda eu trago aí a força da natureza, né? Como é bacana, né? Você estar em meio à natureza e você poder absorver tudo que ela tem para te oferecer. uhum. E isso eu acho assim maravilhoso. Dos evangélicos ali, a disciplina. Nossa, como eu admiro esses testemunhos de Jeová que batem de porta em porta. Uhum, De verdade, eu admiro, porque nenhuma outra religião faz isso. uhum. Nenhuma outra religião vai ali, né, fazer esse papel de Essa levar, pregação, né? né? Então, assim, é um motivo para a gente olhar e realmente se inspirar, Sim. né? Tentar ali favorecer alguma coisa. E as músicas, né? Eu sou muito música, então eu amo as músicas gospel, os cantos, os hinos, os louvores, eu amo, de verdade. Uhum. Então, assim, cada uma tem a sua especificação. E tá tudo bem, né? Então, graças a Deus, algumas pessoas vão se identificar com uma, com outra. Enfim, a gente vai aí trilhando, né? O importante, eu acho, acima de tudo, é que te faça Que bem, te faça bem. que te faça ser uma pessoa melhor, então Sim, se sim, tornar uma pessoa sim, melhor. E aí cada um vai ter aí o seu caminho, sim. né? Então, não E tem aí, como. quando chega ali na parte do ser humano que se deturpam algumas coisas, né? Que perde ali o sentido da religião, que é a religação com Deus, com o Sim, nosso divino, com o nosso sagrado, né? Então, aí a coisa fica complicada, mas assim, eu procuro sempre estar focando ali no lado bom de todas elas, né? Porque assim, elas trazem, né? Esse uhum, alimento espiritual que a gente precisa. uhum, E graças a Deus que a gente poderia ter muito mais, né? Igrejas do sim, que bares, por exemplo, sim, sim, né? sim. Então, eu honro cada uma delas e respeito muito. Uhum. Ai, que bom. Luiz, você estava contando do seu início, né? Que você era adolescente, que você assim conheceu lá o seu Marcos, conheceu o Centro Espírita. E como que foi? Qual foi assim a importância desse centro ou do seu Marcos na sua vida, nesse início dessa sua caminhada? Enfim, que você contasse um pouquinho mais, ou até as histórias que você trouxesse relacionadas ao. Porque o Centro Espírita também estava começando, o Centro Espírita Cristão estava sendo construído, não só fisicamente enquanto espaço, mas também espiritualmente. Sim. Então, que você contasse um pouquinho mais desse momento, das mensagens, passagens, vivências que você teve nesse momento com ele. Então, a importância para mim foi, como jovem que eu era, né? Foi toda, né? É, dentro do. Eu pude acompanhar as mudanças, acontecimento, que a gente tinha também
Depois a gente teve o nosso amigo Joel, que era um cara bom de prosa, né? O Sim, cara era sim. bom de prosa, né? Bom com cunhão mesmo de prosa, né? E a gente Muito bom mesmo. conversava muitas coisas. O que mudou foi que eu pude pensar na vida de maneira mais ampla e mais aberta, né? Às vezes até, antes, o pessoal não sabe, mas a gente estava conversando lá fora sobre a questão de engessamento. Algo muito falado, os espíritos estão engessados. Engessado não é você ficar na mesma sempre, isso seria engessamento. Mas não, eu não fiquei. Eu compreendo as outras coisas, tanto que hoje a pessoa me pergunta na casa se eu preciso vir aqui. Então, ontem aconteceu isso. A pessoa foi lá à noite, não era dia de trabalho, a pessoa que era, eu atendi, tudo bem, ela comprou 2 livros lá e, olha, mas eu preciso. Não, você não precisa estar aqui. Você precisa acreditar naquilo sobre o qual você está de frente. Se você vai na benzedeira e está de frente com ela e acredita nela, você precisa acreditar que Deus vai te ajudar Tá ali. intercedendo Se ali, você né? tem um pastor que você confia, um padre que você confia, seja lá o que for, você confia, que você vê que tem boa índole e quer te ajudar, você precisa sentar lá e acreditar. Porque as técnicas, aí vamos entrar no sincretismo, né? Uhum. Você falou o sincretismo. É inevitável que no longo do tempo não vão surgindo pedacinhos de outras coisas dentro daquela filosofia que não se mantém mais na pureza inicial. Mas isso é só um detalhe. O detalhe volta ao início da conversa. Qual é a proposta espírita? Você espiritualizar-se, desmaterializar. Digo até uma frase: morrer, às vezes é rápido. Desmaterializar, você devia fazer isso a vida inteira. É verdade. Então, essa é a proposta. Então, se a pessoa fala, não, você está aqui. Eu prefiro que a pessoa vá uma vez por mês e faça aquilo do que vá toda semana e depois, como eu falei, você O 5 pensamento coisas. está em outro Sim. lugar, a intenção está em outro Então, lugar, eu né? percebi ao longo da caminhada com essas pessoas e outras, porque eu converso com todo mundo, fora de lá também, né? Uhum. Eu faço arte, então eu estou com jovens, eu estou muito com jovens, com pessoas de 5 a. Então, eu aprendi isso. Então, hoje, eu sou flexível. As pessoas pensam que eu sou engessado, porque eu falo muito livro do Espírito. Não sou. O que eu não sou é fazer um balaio de gato depois que ela fala, peraí, isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É igreja? Bom, a pessoa me perguntou isso. É uma igreja? É macumba? É o quê? Então, quando tem um balaio de gato, a pessoa Eu acho que os acaba. papéis têm que estar bem Sim. Então, não, definidos, não. né? Sim, Não sim. sou inflexível nunca. Eu até falei assim: se um dia eu for presidente e a senhora benzedeira quiser uma sala para benzer uma vez por semana e pôr 10 cadeiras, eu ponho. Você vai fazer de graça? Você vai vir fazer? Uhum. Pode ser o reiki, pode ser o Jorrei, pode ser o que quiser. É boa intenção, é gratuito. Porque, a bem da verdade, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, que eu aprendi lá. Eu posso saber cada ponto energético da pessoa. Aí a pessoa vem assim e fala assim, eu tô com dor de cabeça. Naturalmente eu ponho a mão no chakra coronário. Uhum. E o espírito está atendendo lá no baço. Como é que eu vou saber disso? Quem tem que ver é ele, que é espiritual. Agora, se o médium magnetista tem evidência e ele vê, não, o ponto é no cotovelo. Como um amigo meu um dia que viu um ponto nas costas dela, ela realmente falou que doía as costas, então ele vai no ponto. Mas qual que é o efeito? Se não tiver este médium, porque às vezes não vai estar sempre lá, e um dia ele desencarna, Sim. e eu sou bonzinho, espero que eles vão primeiro, aí eu coloco até quem tiver lá. Eu não quero. Agora eu vou perguntar. Eu quero que você vá na frente daquela pessoa. Você pode só pôr a mão na cabeça dela e falar, mas eu quero que você acredite. Sim. Faça ela acreditar em si própria, em Deus, em você. Porque os espíritos que podem ver, eles manipulam essas energias Sim. misturadas com energias de laboratório do mundo espiritual, como diz André Luiz. Eles pegam energias de objetos, pessoas, coisas, plantas. Se tiver que ir lá, tem uma planta na Amazônia que eu conheço, vai fazer bem para ele. Ele vai lá e volta em meio segundo. Meio segundo. Manipula. Milésimos. E se eu tô com a mão lá no chakra coronário, não, ela tá com um problema lá num órgão que fica lá embaixo, ele vai lá
que Sim, porque aquilo manipula tá dando a aquilo dor de cabeça. na Sim. parte É. perispiritual, e o perispírito, que é o órgão de comunicação com o corpo Sim. físico, transmite as benesses ao corpo físico, que tempos depois vai estar recuperado, segundo a autorização primeiro do pai É. e Sim. também a Merecimento. condição de aceitação ou A de autorização interna da É. pessoa que está indivíduo. recebendo, né? Então, Porque eu acho que é isso que muitas pessoas às vezes acabam até não entendendo, né? Que Sim. é um processo duplo, não é só de quem É. oferece o tratamento, mas de quem recebe, recebe. principalmente o tratamento, né? é aí que eu aprendi a mecânica da flexibilidade das técnicas diversas aplicadas a bem do indivíduo. Uhum. Agora, a casa é espírita. Então eu falo assim, você estava do outro lado da rua e falou, eu vou entrar naquela casa. Um dia eu falei isso lá, na plena palestra. Você leu o que está na porta? Ah, li. Você aceitou? Uhum. É porque quando eu fui lá, eu li o que estava na porta e eu estou lá até hoje. Uhum. A gente concorda, discorda, berepepe isso, berepepe não, aquilo, mas eu estou lá até hoje. Sim. Porque eu li a porta e aceitei a proposta. Sim. Porque tem gente que entra, não aceita a proposta. Então eu vou levar tudo isso lá e ver se eles aceitam. Né? Mas nós temos que aceitar tudo. Então, não é engessar, mas é compreender cada coisa e, sobretudo, a proposta, eu aceitei o Espiritismo. Eu li o que estava na porta. Eu aceitei. Portanto, eu estou lá até hoje. Mas não é amarrar, não permitir que nada entre, não permitir que não tenha outra opinião, não permitir que não se mude uma técnica. Então, aí seria o engessamento. É nesse sentido aqui eu estou aproveitando para me defender. Né? Não sou engessado, apesar de estar 45 anos no mesmo lugar. Mas isso isso É, não né? quer dizer que você Sim. está engessado, porque É. você continua É. em movimento no Sim. mesmo lugar. Então, O é isso que me aprendizado ajudou, né? diário, Eu acho que isso que é importante a gente ter clareza, a gente estar Aberto, num né? lugar É. por muito tempo. Muitos espíritas, inclusive, ficam na mesma Sim. casa por muitos anos. Eu mesma só frequentei o centro espírita cristão até hoje. Enquanto frequentadora assídua, trabalhadora, eu não fui para outras casas, né? Por Sim. quê? Porque é lá que eu senti que eu tinha que construir uma história individual e participar da minha história individual e participar de uma história coletiva que estava sendo construída ali naquela casa. E de que forma a gente consegue contribuir para esse isso crescimento, aconteça. para que isso aconteça. E eu acho que o engessar está muito mais realmente na nossa estrutura de pensamento. Não Sim. sair daquela estruturinha. E aí, de repente, esse engessamento eu posso ter na minha vida particular, eu posso ter em relação a exatamente. outras questões da vida, Sim. né? Que eu penso daquele jeito, aquele meu jeito é o certo, Não não tô existe aberta outro pro jeito. aprendizado, né? Não Não se tô permitir aberta ver pra- outra coisa. Sim. Não Agora se eu vou te permitir. contar algo que você vai pasmar. Você vai pasmar. Um dos fundadores da Casa com Marcos, médium, muito Potente. ostensivo, saía com o Marcos para atender, porque no começo eles saíam para Sim, atender sim. alguns casos. Eles iam nas casas. O Marcos falou, Luizão, o Marcos chamou, nossa, Luizão, eu estou procurando entender isso até hoje. O cara que fundou a casa comigo, médium, via espírito, a quase todo instante, virou evangélico. Só que hoje ele fala que ele vê o Divino Espírito Santo, porque se falar que vê espírito lá dentro, ele não fica. Uhum. Vai entender. Mas Cada um, né? um dia, São Ficar onde se ciclos, a virou gente não evangélico. sabe. justamente, Dia de não amanhã. assim, não estou falando mal dos É. irmãos evangélicos, longe disso, mas os Sim. evangélicos têm um pouco de aversão por desconhecer. Uhum. Eles englobam, para eles o espiritismo tem toda aquela cara de macumbaria, né? Que eu também respeito, se tiver. Mas logo aqueles que mais falam da gente são eles. E um dos fundadores, médium, bem ostensivo, foi ser Que evangélico. achou melhor lá, né? Mas a mediunidade, Construir o história. magnetismo dele está servindo aos irmãos Sim. evangélicos, não sei hoje, né? Quantos anos tem, não ouvi mais, mas está servindo lá dentro. Então, Eu acho que isso que é o que importa, é servir, né? Servir. Porque Mas- a gente tá aqui pra isso, né? Então, Daniela, então, conta. eu aprendi Desculpa. essas coisas vendo lá. Bacana. Fiquei mais flexível com o tempo. E você, Daniela, assim, quando você disse que você chegou à casa, você estava num momento de dor e que você logo começou a fazer os cursos, enfim, entender um pouquinho, Sim. conhecer, eu acho que esse doutrina, mundo né? espiritual, né, que talvez lhe fosse muito distante. Mas assim, qual foi o papel
da casa, do centro espírita cristão na sua vida naquele momento e até do fundador do Marcos e de outras pessoas que Sim. ali estavam, não somente ele. Eu acho que, assim, todos enfrentam ali uma dificuldade muito grande quando se dispõem, né, a fazer o trabalho do bem. Uhum, A verdade é essa, né? Então eu enfrentei várias barreiras para estar ali todo domingo à tarde, uhum. porque eu já era casada, eu tinha 2 filhos pequenos, né? Então eu tive assim de início, né, um enfrentamento bem grande, né, mas que graças a Deus tudo se resolveu e eu pude seguir. E aquilo para mim era uma rotina assim maravilhosa. Então eu não via a hora de chegar o sábado à tarde para ir para o curso, domingo para ir para casa, para participar lá de toda a rotina de todos os trabalhos. Eu tinha um problema recorrente que era relacionado à parte ginecológica, né? E aí fiquei um bom tempo no tratamento, até que o Moisés, que também figura da casa, né, ajudou também, estava sempre ali lado a lado com o seu Marcos na parte administrativa, que o Moisés sempre trabalhou com TI, com tecnologia, então ele ajudou bastante o seu Marcos nessa questão administrativa. E o Moisés sentou comigo e falou assim: não, seu problema não é mais aqui na sala de tratamento, você tem que começar a trabalhar. Enquanto você não começar a trabalhar, você vai ficar aí nesse ciclo, né? Uhum. Aí eu falei, mas trabalhar como, né? Ele falou assim: não, você já tá fazendo curso, já tá aí, né, no mediúnico, vamos começar a trabalhar, né? Falei com o seu Marcos, vamos começar a assistir os trabalhos da mesa mediúnica, né? Nossa, aquilo eu saí com um contentamento tão grande do meu, assim, no meu peito, porque acho que assim, todo espírito aqui dentro uma casa, ele não vê a hora dele estar ali sentado na mesa mediúnica, né? Quanto tempo você levou para sentar na mesa mediúnica? Foi, eu acho que no segundo ano que eu tava fazendo o curso. Hoje já estamos querendo esperar 5 anos. Resultado, eu fiz uma mesa mediúnica sozinho. 5 anos. Tenha dó de Jesus, pelo menos. É. E aí eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu assim, eu senti uma emoção tão grande, tão profunda da bondade de Deus naquele movimento, que eu falei assim, meu Deus, e eu demorei, mas eu cheguei, né? Onde eu quero estar. E aí, a partir dali, comecei a participar como observando, né? E tudo. Depois comecei a participar da mesa, e aí, né, fui melhorando ali, comecei a dar passagem, fui me tornando uma médium, né? E aí são várias questões, né? Várias questões, é um dia de cada vez. A gente que Sim. trabalha na espiritualidade, a gente sabe, a gente é cheio de altos e baixos. Dentro, assim, dos meus conhecimentos, eu procuro ser bem congruente com o que eu faço ali e o que eu sou fora dali, porque eu acho que senão não faz sentido a gente carregar essa hipocrisia, né? Uhum. Então, tento ser bem congruente ali com os trabalhos. Mas, assim, o seu Marcos, né? O seu Marcos Toledo e o seu Gileno, nossa, eu tinha eles assim, né? O seu Gileno ainda tenho como uma figura impressionante. Pela bondade e pelo amor que eles tinham, né? O seu Marcos tinha, o seu Gileno ainda tem. Então, assim, eles te acolhem de Marcos uma ainda tem, né? Do forma. lado de lá. Não, ele tem do lado de lá, com É, certeza. sim. Já participou várias vezes com a gente lá na mesa mediúnica, né? E o seu Gileno ainda transmite isso, né? Só de você se aproximar dele, você sente aquela energia, né? Benéfica ali que te alimenta a alma e te faz querer ser como, né? Porque a gente tá aqui exatamente para isso, para servir. A gente não tá aqui para viver um dia de cada vez, trabalhar e pagar contas. A gente tem um papel evolutivo aqui. E esse papel, ele tem que ser feito de dentro para fora, Sim. né? Não só nas aparências, mas principalmente Real, o interno, né? né? E ali sempre foi muito isso. Aí a gente tinha também na época o seu Zé Mertério, né? Que era um médium assim Foi há pouco Seu tempo. Zé, fenomenal, né? famoso Seu Zé. Que eu tive o prazer de conhecer dentro da casa espírita, mas que eu levei para fora. E hoje a gente ainda visita a viúva dele, que é a dona Alice, né? A gente tenta estar lá uma vez por mês para conversar um pouquinho com ela, porque ela sente falta. E ali eu tinha a inspiração de um casal fenomenal, porque ele é espírita e ela é evangélica. Então, uma união que durou ali anos. Por quê? Porque cada um respeitava o espaço do outro. E é isso, é isso. E tivemos também ali o Moisés, que para mim foi fundamental ali também. O Moisés é uma figura bem calada, mas dentro das palavras poucas que ele fala, ele é muito
assertivo. Sim. Muito assertivo. Ele tem uma mediunidade também muito bacana. E o seu Cristóvão, nem preciso falar, seu Cristóvão e a dona Neuza ainda participa lá? Ela ainda vai de vez em Achei incrível Dona quando eu Ana, descobri né? que a dona Neuza era uma católica Sim, fervorosa. participante Sim. da Igreja Católica, e todo domingo ela estava ali fazendo o Sim. papelzinho dela, É. né? Então, essas são coisas assim que vai deixando você, assim, sabe, motivado, né, a estar ali dentro de uma coisa que faz sentido. Porque se não fizer sentido, é igual você falou, se não faz sentido o que você está lendo na porta, então, E eu acho que dentre toda essa sua história, ela se parece bastante até com a que eu vivi também. Também veio de uma origem católica, enfim, e por uma questão de dor, eu fui procurar a casa espírita. Só que no momento, quem me recebeu principalmente foi o seu Cris, né? Porque o seu Marcos não estava mais lá. O seu Zé também já estava lá, fazendo aplicação de passes, tratamentos, né? Com toda a mediunidade que ele tinha, sim, assistência médica, né? maravilhoso. Dos mentores espirituais médicos que o apoiavam. É, mas eu acho que basicamente é o amor do acolhimento, como você disse. Sim, Então, e eu acho que isso é super importante estar sempre presente numa casa espírita, além do conhecimento, das palestras, do que você pode ofertar. Eu acho que acolher com esse amor a quem chega, porque a maioria chega sim, por esse viés, né, da dificuldade. Eu acho que isso é o super importante para uma casa. O abraço emocional, se não for Abraço. tudo, é quase tudo. É é verdade. fraterno, né? Essa parte fraternal, ela tem que existir sempre, porque a pessoa que chega ali, ela chega precisando. Uhum. 99% dos casos, por alguma dor, ou pela dor do luto, ou pela dor física, enfim, enfim, são Problemas várias que a as pessoa está dores, passando, né? Então Ontem, ela né? quer ser acolhida. Ontem aconteceu isso. A mulher chegou lá, em plena mesa mediúnica, que não era nem dia de trabalho. Por quê? Filho com depressão grave. E é uma dor para essas mães, né? Saber que muitas vezes você não consegue curar o seu filho, Sim, porque eu sou mãe, então quando ralava o joelhinho, sei lá, curava, dava um beijinho, fazia um remedinho, né? Levava no médico, mas aí quando eles crescem, que eles têm a própria vida e começa a lidar com as suas dores emocionais e tudo por e trás, tudo né? por trás, e aí você fala, nossa, o meu amor não é o suficiente, o meu amor não basta para curar, né, naquele momento. Então, isso, assim, é muito bacana a gente saber que essas mães continuam procurando ajuda também, né? Então, não, eu tô Sim, vindo aqui porque eu tô sentindo que o que eu tô fazendo não tá sendo suficiente. Então, é uma diversidade muito grande de causas que levam, mas a gente sabe o quanto a dor, ela também é uma benesse nesse sentido, sim, porque é o que vai nos provocar a sim. transformação, né? Vocês são mães, né? E muita gente que está lá em casa também é mãe. E pai também, vó. Onde é o céu das mães? Você espera que um dia você vá lá para onde fala André Luiz, mas o céu de vocês é na porta do inferno dos filhos. Ou de quem vocês amam. Sim. E é por isso que as pessoas vão lá. Uhum. Porque qualquer gota de melhora depois daquele degrau é o céu dessas pessoas. Sim. Nós podemos dar o céu do Cristo por enquanto, mas não podemos dar o céu imediatamente depois de onde ela está. E aí ela fica, É. às vezes. Às vezes também, ninguém é obrigado a ficar, né? Sim. Mas a gente, como mães, né, a gente é uma âncora ali, né? É um porto seguro para os filhos. Então a gente veio até conversando sobre um caso na vinda, e é isso, a gente não está preparada para o filho ir, né? Então muitas vezes a gente quer que o filho fique. Só que esse filho ficando, fica toda a problemática da vida que ele vai ter que passar a enfrentar. E de repente, assim, o que poderia ali ser um porto seguro acaba tendo uma influência negativa nessa uma gaiola. responsabilidade, porque daí ele deixa de ter a responsabilidade dele, porque ele sabe que a mãe tá ali. Uhum. Então, é o que a gente tem enfrentado muito. Então, as pessoas estão envelhecendo, muitas vezes com os filhos ainda dentro de casa, ou casado com os filhos, ou solteiros, enfim. Uhum. Mas com a sua problemática influenciando na velhice dos pais.
E isso é uma coisa bem triste, né? Porque quando a gente envelhece, a gente quer ter paz, né? E sossego. Não, e são ciclos, né? São São ciclos. ciclos. Então, eu acho que o cuidado materno, ele nunca deixa de existir. Minha mãe Isso. falava isso, eu vou ser mãe de vocês adultos, né? Tanto que ela tinha rituais que a gente falava, mãe, a gente já cresceu. Não, mas para mim vocês são meus Sim. filhos, né? Então, Os tipo, meninos, né? do ovo de Páscoa, né? Não, mãe, né? A gente já tem Sim. netos, seus netos. Não, mas vocês são meus filhos eternamente. Então, uma coisa é você garantir esse amor e cuidado eterno, Sim. e outra coisa é realmente você não dar o espaço Você não dá espaço. para que novos ciclos se comecem. E falando em novos ciclos que se comecem, eu sei que vocês tiveram uma trajetória no cristão, Sim. mas que agora vocês estão à frente do Neshiko. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente como foi essa transição, que aí vocês começaram a participar da abertura e construção de uma nova casa espírita, e que isso também é muito bacana, então eu vejo até essa relação, né? É hora dos pousarem em outro ninho, começarem a construir outro Sim. ninho, e contassem um pouquinho pra gente como que foi isso e como que é hoje estar à frente, você como diretora, você como vice-diretor do Neshiko, as prospecções futuras, enfim, essa trajetória, esse aprendizado que vocês tiveram, enfim. Deixar fluir agora. Eu vou finalizar aqui falando do cristão. Eu tive o prazer e a honra de estar na última palestra do seu Marcos, que foi um domingo que antecedeu a morte dele. E eu lembro como se fosse hoje, né? A palestra dele foi sobre o homem de bem, com o evangelho. E a cada característica que ele lia ali do homem de bem, que o homem de bem tem que ter, ele parava, refletia e falava Atenção, assim... pessoal de casa, que ela vai estragar a maquiagem dela. E falava assim, acho que eu tô no caminho. E eu lá do auditório, né, falava assim, com certeza o senhor está. Nós é que estamos tentando chegar a esse caminho, né? Sim. Então foi muito emocionante essa última palestra. E aí depois, na próxima sexta-feira, após esse episódio, ele veio a desencarnar. E Quanto realmente... tempo faz isso já? Foi em 2006, eu acho que ele 2006, desencarnou. Então, para mim, foi uma coisa, assim, bem difícil, de verdade, porque eu tava ali, né, começando a participar daquela egrégora maravilhosa, então a gente tinha muitas reuniões internas, a gente saía também externamente, ia para teatros, todos, né, então era uma egrégora bem bacana, uma comunidade bem legal. Então, depois disso, eu acho que isso mexeu com todo mundo, porque, assim, ninguém esperava que fosse naquele momento, que ele fosse tão cedo, né? Pra gente cedo, pra ele talvez não. Ele já era operado cardíaco. Ele já era operado, a gente vivia ali fazendo essa movimentação ali cardíaca, né? Enfim. Mas aí teve um baque, né? Assim, a estrutura do cristão, no geral, ficou meia balançada. E aí a gente percebeu que cada um começou a meio que se, né, ficar no seu, né? Uhum. Eu acho que aquela egrégora ali, aquela coisa de equipe, né, que a gente fala, começou a ficar um pouco de rupturas, porque daí cada um queria entrar com a sua verdade ou com o seu conhecimento e tal. Eu acho que a ruptura começou ali. E ainda assim a gente ficou por alguns anos ali, né? Bastante anos, na verdade. Não, a gente ficou, a gente Ficamos sempre fica, ainda, né? Ficamos por vários anos ali, só para concluir isso. E aí foi isso. Então eu acho que a partir dali, a nova gestão que veio para administrar, eu acho que veio com uma coisa muito rígida também. Então isso foi deixando as pessoas um pouco, né, meia receosas de como ia ser. A gente tinha a participação do Joel também na casa. O Joel, ele agregava demais na casa, mas ele era um visionário, né? Isso talvez impactasse um pouco naquela coisa daquela gestão mais antiga, né? Então, eu acho que a ruptura se deu um pouco ali, né? E aí, da minha passagem, o que aconteceu? Eu mudei de lugar, eu morava aqui na Vila Dirce, eu fui morar em Barueri, então começou a ficar mais difícil para mim vir, né? Então, eu comecei a reduzir, né, as minhas vindas.
E comecei também a participar de um outro movimento, que era o do Reiki. Então, eu era voluntária aqui no Cisne, né? Crianças especiais na tenda. A gente chegou a fazer alguns trabalhos lá. Então, assim, exatamente pela minha vida pessoal, eu comecei a me distanciar um pouco mais, Uhum. né? E para não querer também participar daquele momento de tensão que estava acontecendo ali, porque para mim o cristão sempre foi um hospital extraordinário, Sim. uma cura extraordinária tinha ali. Aquele prédio ali era 1% né, da parte espiritual Sim. daquilo ali, tanto para cima quanto para baixo. Uhum. E então eu falei assim, não, eu não quero tá assim, participando dessas coisas, porque acho que isso não tem a ver com a doutrina, né? Então, assim, eu meio que fiquei mais ausente, na verdade foi essa. Então, eu comecei a me direcionar para outros estudos, né? E fui me afastando. É difícil uma Quando, casa quando não eu ter fui um para o momento de Nechico, embate, né? eles já estavam, já tinham formado, já estavam Tá. trabalhando há alguns anos, e aí, né, eles me Ah, então convidaram, foi quando já eu voltei existia. a frequentar. Tá. Aí eu acho que o Luiz pegou mais a formação, né, com o seu Nelson, né? Seu Nelson, Rogério, né? O seu Francisco também hoje foi embora para Minas e desapareceu de repente. Ele já era com idade avançada, não parecia, mas tinha uma idade avançada. E a gente soube estar desencarnado ele, né? Porque o Rogério viu ele lá na casa do Rogério e Certo. ele acabou aparecendo em espírito lá no Nechico e a gente percebeu que era ele, né? Então, mas essa a gente também não pode dizer, o centro espírita é como outro grupo qualquer. Tem hora que a gente tem as discordâncias, né? A gente espera discordar sem que vire briga, sem que fique Sim, ranço. claro. Às vezes fica, né? Porque isso não são coisas do espiritismo, não, são coisas do ser 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 humano. humano humano. em Porque evolução. o ser humano que aceitou a proposta espírita ainda não se espiritualizou Sim. para livrar-se do ranço. Uhum. É o que eu falo. Tornar-se espíritas ou desencarnar é rápido. Desmaterializar é demorado. Então a gente Uhum. está num processo. E nesse processo a gente briga. Mas assim, o bom é que a partir daí surgiu outra casa, mais um núcleo, e que essa outra casa, tempinhos logo depois a gente se conversa e a gente se colabora ainda Sim. São com casas eles irmãs, né? Sim. e com outras que Sim. tem surgido, né? Casos assim que eu conhecia que tá tendo essa Eu acho que a questão é colaboração. muito Isso ego não mesmo, importa. né? Porque o ser humano, ele tem um ego que quando ele deixa exacerbar, É, aí sai um pouquinho do sagrado, do divino pro ego, né? Uhum. E talvez esse ego ali, com a falta do pilar que mantinha ali toda a estrutura que era o seu Marcos, né? Então o ego exacerbado de às algumas vezes pessoas prevalece, né? prevaleceu ali. Mas, assim, tudo é permitido, né? É E uma é coisa isso que que eu ia falar. tinha que acontecer. Tinha que Foram acontecer. mudanças necessárias, porque se não fosse a espiritualidade não teria permitido, Uhum. né? Então eu acredito muito nisso, porque se não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, eu acho que E tudo tudo faz é para parte o aprendizado de para o cada um. aprendizado. Então ali, Mesmo as as- brigas, as discussões, você fala assim, nossa, meu ego que está inflado. Então, que bom que eu passei por essa situação para eu sim, perceber que eu preciso trabalhar mais Experiência, o né? meu ego, né? exatamente. Eu acho que quando a gente dá aquele passo atrás da É. situação, que você visualiza o todo, né, que você começa a agir de forma diferente. Isso foi Uhum. muito legal, porque eu acho que todo mundo aprendeu. Sim. Todo mundo aprendeu com isso, né? Uhum. Assim, no momento parecia não ser uma boa coisa, mas hoje, a gente olhando hoje, 10 anos depois, a gente vê o quanto as duas casas cresceram, né? E tá Uhum. tudo bem, né? Cada um Uhum. ali seguindo a sua parte, fazendo do seu jeito. E o importante é a essência, né? Que é Sim. o espiritismo, que é os ensinamentos espíritas e fazer o nosso papel ali diante da Tentar a ser uma comunidade, né? pessoa de bem, né? Como o Ser seu uma pessoa Marcos de falou bem. no último. Então, o que que é ser um homem de bem, né? Uma pessoa de bem. É uma construção diária. É uma construção diária. E o Chico já falava isso, né? Numa das frases dele, que era importante ter essas discordâncias dentro, porque aí se criava um novo núcleo, né? É Numa difícil frase dele. a gente pensar que a gente avança É, no problema, né? O problema é ruim de passar, né? A gente avança, não deixa de avançar. Às vezes na hora não, mas a gente repensa depois e avança, né? Então, e uhum, a espiritualidade que é tão harmoniosa porque permite a discórdia às vezes. Para ela teria sempre a concórdia, mas uma coisa é a espiritualidade enquanto espiritualidade. Eles se conversam, se colaboram
dentro da espiritualidade superior, né? Uhum. Nada se discute ali, né? Mas eles contam com quais instrumentos? Conosco. E conosco, de que jeito? Com os nossos problemas que nós já Sim. tínhamos, que será um processo. Sim. Então eles falam, vamos ver se a gente consegue trabalhar com... Eu até brinco, falar assim, quando a gente vai casar, vai fazer uma sociedade de qualquer natureza que seja, ou religiosa, as qualidades não brigam. A concórdia não briga com a educação não briga com a virtude. O que é que briga? Vamos fazer uma parceria? Vamos ver se os meus defeitos vão concordar pelo menos um pouco com os teus defeitos. Sim. É isso que é. E aqui é isso. Os nossos defeitos estão tentando se colaborarem com os defeitos do outro. Aprender com os defeitos do outro. Porque né? espiritualizar-se, eu vou desencarnar. A nossa amiga aqui também vai, eu espero que demore, você também. Vai ser um processo. Sim. E a espiritualidade está tentando trabalhar com isto. E, de quebra, vamos ver se a gente passa umas coisinhas para... Vamos deixar acontecer. Não, deixa acontecer. Eles vão aprender com isso. Isso é que é doído pra gente, né? E eu acho que essa frase que você disse, que eu nunca tinha pensado sobre isso, agora aqui já virou uma frase que eu vou guardar aqui. Que são esses defeitos que brigam com outros defeitos, né? E agora me ficou muito claro, como se fossem círculos, né? Na minha cabeça eu fui construindo essa imagem, que é verdade. O que eu concordo com você, a minha qualidade concorda com a sua qualidade nesse sentido. Porque virtudes não brigam? As virtudes não brigam. Já são virtuosas. E que a gente tem que aprender é que os nossos defeitos tem que aprender a lidar com os defeitos dos outros. E eu aquela acho coisa que do espelho, né? Do espelho, e que isso o que te incomoda no outro é porque você tá cheio, né? Então a gente tem que ter esse discernimento para reconhecer, né? E qual o remédio para a briga dos defeitos? A resiliência. A resiliência. Porque eu não tenho que concordar com você. Não tem. Você não tem que concordar comigo. Uhum. Vamos tomar um café e conversar sobre isso? Sim. A gente dá umas risadas, amanhã tá tudo bem, né? Isso a gente vai... Porque cabe bem aquela fala de Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que provocar o escândalo. Então, assim, tudo tá certo. Tudo tá né? certo. E as trevas vêm nessa hora, né? Sim. E a pessoa nada mais é também do que uma vítima daquela situação para poder realmente fechar ciclos e abrir novos ciclos. Então, quando a gente tem essa visão, a gente começa a orar pela pessoa e não ao contrário. Né? E eu acho que isso é super importante a gente ter clareza, né? Que a gente vai cair nesses errinhos, né? A gente vai cair nessas situações que são propositais, para que justamente a gente caiu, percebeu, opa, peraí, eu agi assim, mas aí você dá aquele zoom, né, um passinho para trás, aí você fala, nossa, eu caí de novo nessa mesma armadilha. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Então, tem que ser mais resiliente. E que eu acho que é muito difícil pra gente, enquanto ser humano, é reconhecer no outro, não só a persona que ele é hoje, mas que ele é uma somatória de vidas, né? Uma somatória de experiências de outras vidas. Então, né? Você, Daniela, tá aqui na minha frente hoje assim, mas você é uma composição, seu espírito, de muitas outras existências. E para nós é difícil enxergar o todo. Para nós mesmos e muito mais ainda no outro, né? A gente é uma soma de tudo que a gente já foi e do que estamos vindo a vir a ser constantemente. Né? E hoje, vindo agora aqui para o Nechico, então hoje a gente passou aí por várias situações, né? Porque assim, nem todo mundo quer se comprometer, ter a responsabilidade de estar à frente de um trabalho, seja ele qual for, né? Porque a responsabilidade, ela exige uma disciplina, né? Então, ela exige ali uma doação maior da sua parte. E as pessoas normalmente não querem esse tipo de responsabilidade, né? Eles querem ali fazer a parte que cabe a eles e é isso. Então, na formação do Nechico, a gente teve aí várias situações. Porque o senhor Nelson começou lá com o Rogério, com o Joel, né? E com outros trabalhadores. E aí, depois de pouco tempo, né? O Joel teve aí um acidente drástico e nos deixou, e também aí foi aqui perto, inclusive. Foi uma ruptura ali também, então ali continuou, aí o núcleo se formou num lugar, depois foi para outro, então foi todos esses enfrentamentos de uma
de uma instituição qualquer, né? Desde Uhum. você ter o espaço, ter as pessoas que estão à frente. Então, é toda uma organização. Para que ali possa se enraizar para a espiritualidade poder fazer a parte dela ali, né? É. Porque a gente precisa disso, não só do físico aqui, nós, mas a gente precisa Uhum. principalmente do espiritual, porque é isso que vai fortalecer e manter ali a Uhum. assistência, né? Uhum. Então, eles chegam. O núcleo onde se encontra hoje, que é lá na Rua Piquete, já está lá, acho que uns 7, 8 anos, né? Acho que mais, hein? Já deve estar perto dos 10 anos, tá? É porque a casa ela está instituída em outubro de 2014, né? Então a Ah, gente teria 11 anos. 11 anos, Então já pelo tá seu quase 10 Nelson. anos. Se não tiver, tá quase. Então já está ali na Rua Piquete, acho que uns 9, 10 anos, né? E ali a gente veio, né, numa luta mesmo ali para poder colocar as coisas para funcionarem burocraticamente Uhum. falando, que Uhum. não é fácil. Não, não é Assim fácil. como você disse que chega com uma coisa É. pronta para agregar e a pessoa tem esse enfrentamento, esses, né, essa barreira, uma constituição de casa espírita é a mesma coisa. A gente teve vários enfrentamentos. Primeiro que não podia ter um núcleo religioso naquele bairro, Tem a questão do zoneamento, né? o zoneamento. Então, mas lá embaixo tem uma igreja. Por que tem igreja? Porque a igreja foi constituída lá antes desse novo decreto, dessa nova lei. Então não pode ser, aí muda de novo a razão social, não pode ser um centro espírita, não pode ser um núcleo Porque religioso. aquela rua mudou de nome, depois voltou umas 3 ou 4 vezes. Ela mudou de Então são nome 3 coisas vezes, depois assim, né, que voltou. as pessoas nem Burocráticas, imaginam. isso. É. Então, a coisa assim, burocrática de ir e vir papel foi muito grande. E cada vez sem fazer e E pagar cada tudo vez de que vai novo. fazer, paga-se taxas e Sim, paga-se sim. tudo, né? E aí, agora, por último, a gente encontrou uma contadora que já trabalha com alguns núcleos, não sei se nem com o de vocês também, talvez, mas foi indicação. E então ela já está por dentro do funcionamento, então Uhum. já tem aí uma O caminho das diferença, né? pedras, Já né? Ela já sabe o caminho sabe. das pedras. Foi indicado pela USE, inclusive, né? Foi indicada pela USE, a Pela USE. doutora Dalvani. Devemos essa E, USE. sim. E aí conseguimos, tivemos que fazer outro estatuto, que tinha teve que refazer, várias coisas burocráticas mesmo, né? Mas agora a gente conseguiu estabelecer. Então agora a gente tem o CNPJ e a gente partiu daí para tentar aí, né, fazer algumas coisas que a gente não tinha permissão antigamente, né? Então a gente está se fortalecendo nisso daí. Mas todo ano que vai ter uma eleição, por exemplo, esse ano, a gente já começa a pensar, meu Deus, quem que vem? Porque a gente não quer pessoa, a gente não quer, não, a gente não tem pessoas que queiram se comprometer. Porque uma coisa é você ser uma trabalhadora de uma casa, que você se compromete aí, no caso, todo domingo, para dar os passes, ou para você dar as palestras, ou para você trabalhar com evangelização infantil. Outra coisa é você assumir a dirigência de uma casa, né? Que você tem que cuidar não só do funcionamento prático lá, né? A organização, toda essa parte burocrática, contas fiscais, né? Gerenciar esse grupo, ser o líder desse grupo para que funcione bem, né? Sim. Então, realmente é uma demanda de tempo, inclusive, bastante grande, né? E ali é uma questão sempre de toda a casa espírita, porque ninguém quer pegar esse cargo, é igual ser síndico de prédio, né? Ninguém quer pegar. É tudo gratuito, né? Espírito é um dos poucos seres que paga para trabalhar. Gratuito. E aí, na verdade, é isso. Então, assim, dessa minha gestão que eu tô aí partindo para o último ano, eu tinha a ideia, a intenção de fazer algumas coisas que eu realmente não consegui fazer ali, mas por falta mesmo de insistência da minha parte, eu acho. Porque quando a gente persiste numa ideia, ela acaba acontecendo, né? Então, talvez por falta dessa insistência, dessa disciplina ali de perseverança, de resiliência, eu tenha deixado passar, já que ninguém quer, então, né? Então, assim, porque eu acredito que um centro espírita, um núcleo espírita, o primeiro atendimento dele tem que ser com os trabalhadores. E a gente vê trabalhadores que estão precisando, mas a própria pessoa não se sente na confiança de fazer ali, né, a abertura do seu problema dentro do núcleo espírita. Isso é muito triste. Sim. Porque se você confia, se você tá aí pregando isso, né, para a pessoa que vem de fora, por que entre a gente não consegue, né, ter essa união, essa coisa de
a gente mesmo De fazer nosso ajuda. atendimento, É. ajuda, tratamento. Então, muitas vezes a gente acaba buscando fora, né? Então, isso não é legal. Então, assim, eu tinha essa ideia quando eu entrei, falei, não, vamos trazer mais esse calor humano para os trabalhadores, porque nós somos os principais atendidos ali, Uhum. né? Porque é através de nós que os outros serão beneficiados. Só que, assim, para eu estar inteira, eu tenho que estar bem, Sim. né? E o autoconhecimento que tanto se fala hoje é uma coisa que poucos têm. Então, às vezes, a pessoa ela tá no automático dela, então ela não reconhece que ela precisa de ajuda. Né? Então, Sim. é aquele negócio: se a pessoa não identifica que ela precisa e ela não procura, então quem somos nós para querer fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, né, nesse sentido, assim, eu acho que eu não consegui, né, executar, mas, assim, de uma forma geral, a casa ela está bem, ela se manteve harmoniosa, a gente não tem lá casos de melindre, né? Então a gente sempre que acontece alguma situação, a gente já prefere, já senta Já a conversou. conversa, porque uma instituição religiosa não pode ter esse tipo de coisa, porque senão isso é uma rachadura, né? É. Isso é uma fenda que Sim, que vai minando. isso, que a Mas espiritualidade. tem, viu? É. É que a nossa é aberta, e geralmente as Sim. outras. Qual a diferença com as outras denominações? A pessoa comum não vai participar da cúpula. A nossa não. Você chega lá, daqui a pouco você está dando água, daqui a pouco você está indo para a biblioteca, daqui a pouco você está participando da reunião da diretoria. A gente é mais transparente nesse sentido. Então, você falar, os espíritas brigam mais, os espíritas não brigam mais. Os espíritas brigam claramente, nós discordamos à luz do dia. Agora, você vê a briga que tem com os bispos lá das grandes conglomerações, você não vê. Eles fazem a portas fechadas. Não. Lá, se você tiver que brigar com a gente, você vai. A gente briga até no meio do salão, se precisar. Briga no bom sentido. Sim, uma discussão Discussão saudável de ideia. Sim. E discorda Uhum. na clareza do. E creio que tem que ser assim. Tem que ser Porque se uma pessoa pensa, eu estou indo num lugar de santos, chega lá, oh, peraí, fulano não é tão santo. Aí fulano pisa lá também. fora. Danana. Então, eu acho que é É assim. difícil lidar com isso, né? Ser Eu acho que você humano, conseguiu. ser humano no geral Você é está lá difícil, até né? hoje. Você é a normalidade que não conseguiu tudo que queria. Eu também não vou conseguir Mas nem caso eu todo seja um dia. mundo. Eu acho que eu acho que todo mundo vão ter os seus ciclos, né? Cada um vai deixar algumas sementes, não todas. E o próximo vai continuar regando aquelas sementes, mas plantar novas. E eu acho que é assim que é realmente o Sim. processo. Muitas vezes isso nos causa até uma frustração. Ah, eu deveria ter feito mais, eu deveria. Por quê? Porque a gente tem sempre essa mania de olhar o que está faltando no copo e Verdade. não o que a gente já conseguiu encher. Então, eu acho que a gente tem que honrar a nossa trajetória e honrar não no sentido de vaidade, mas honrar no sentido de que, olha, eu consegui fazer tal coisas, eu agradeço por essa minha trajetória até aqui. E eu sei que até o momento eu fiz o melhor que eu consegui de acordo com o que eu podia naquele momento. Eu acho que isso que com o Marcos também. a gente tem que deixar muito claro internamente, porque senão a gente vai ficar sempre nessa frustração de que está faltando. Sim. E de saber que a gente vai poder voltar e continuar, né? Então, se de repente o meu período, né, de direção de uma casa espírita foi de 4 anos, eu fiz o melhor que eu consegui naqueles 4, mas daqui para frente, né, o que vai poder acontecer. Áreas, Tô né? falando 4 porque me veio a cabeça até dos governos, né, que são de 4 em 4 anos, enfim. Mas não sei, dentro aí do estatuto de vocês, de quanto em quanto tempo é a renovação. E o que eu gostaria assim de perguntar para vocês, enquanto dirigentes, eu sei que a maioria aprende pela prática mesmo, pela vivência. Vocês acham que seria importante ter alguma formação, algum curso, encontros entre dirigentes para que possam trocar as suas práticas, as suas dificuldades, as suas oportunidades? Então, como resolveram às vezes uma questão? Vocês sentem que falta isso ou existe isso e eu que desconheço esse movimento entre os dirigentes das casas? Então, entre os dirigentes, exatamente isso não existe. O que existe é uma reunião da USE, que acontece uma vez por mês, né? Inclusive, teve uma lá agora, né, na nossa. Que é uma coisa bem bacana, assim, eu nunca tinha participado, né? Então, eu
comecei a participar agora recentemente, no último não estava, que eu estava numa imersão, mas eu acho isso legal, porque assim, daí vem várias ideias, né? Vem várias coisas que você pode estar agregando e aprendendo com os outros, né? Então, são ideias que vêm, coisas que podem surgir ali, que você tá em dúvida e de repente ali fica claro para você, você consegue esclarecer. Uhum. Então, eu acho assim, o Rogério estava me passando agora dessa última reunião, né, que ele conversou com o João Marcos e tudo, de ter uma coisa mais regional ali das nossas casas aqui na Uhum. região de Carapicuíba, que é onde a gente é vizinho, né? Uhum. Então, para ver ali como que uma coisa mais integrada entre nós, então eu acho isso uma ideia bem legal para a gente ver o que que a gente pode estar se Sim, ajudando, para né? fortalecer, Porque, né? enfim, é um fortalecimento, não é uma competição, né? É, a união A fortalece. união fortalece. Então, assim, o que no Nexico não tem, a evangelização infantil nós não temos, para jovens nós não temos, de repente eu tenho no Cristão, ou eu tenho lá no Seara, eu tenho na oficina. Então, assim, é legal a gente saber o Uhum. que está acontecendo, o que que as casas estão oferecendo, os Uhum. trabalhos que tem, até para a gente poder encaminhar, né? Para a pessoa não vir de longe, sendo que tem um núcleo perto da casa dela. E falando em oferecimento, o que que o Nexico oferece hoje para o público saber, né? Então, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo o endereço do Nexico, tudo bonitinho. Mas, assim, uma pessoa que chega no Nexico, o que que ela vai encontrar lá? Hoje a gente tem os cursos, né, que o Rogério determinou que a gente só iria iniciar novos cursos a partir de 10 pessoas, né, para até ter um grupo mesmo, né? Uhum. Então a gente está finalizando agora o mediúnico, né? Ele tinha passado para mim, Finalizando. está finalizando. Então esses cursos acontecem às 18 horas todos os sábados, né? O último sábado do mês é mais integrativo, então é um momento mais de descontraído, bate-papo, às vezes um filme, às vezes um assunto específico que vem ali para ter uma interação maior. E então, para iniciar o curso lá, a gente espera sempre juntar, né, 10 Uhum. pessoas para que se inicie. Esse ano ele ainda não iniciou, mas a gente está com o curso em andamento lá, que é do mediúnico, né? Aos domingos acontecem os trabalhos aí externos, né? Que no caso para a população. Então, aos domingos, a partir das 8 horas, nós já estamos no Nexico. A partir das 8h15 temos atendimento fraterno, né? Para as pessoas que Estão chegando. estão chegando. E a partir das 9 a nossa palestra, que gira em torno de 40 a 50 minutos. Após a palestra, a gente tem os passes, né, padrão. E aí a gente direciona para os tratamentos médico espiritual, né? Que é para se passar nesse tratamento, a gente vem lá do atendimento fraterno, né? O direcionamento. Então, assim, a gente procura fazer tudo, né, da melhor forma possível para atender a quem necessita. E às quartas-feiras a gente tem aí uma coisa fechada, o estudo fechado, que é o estudo da mesa mediúnica, né? Com atendimento da mesa mediúnica, e aí é só para os médiuns mesmo que já fazem parte, já trabalham na casa. Estudar essa mediunidade e às vezes levar um papinho com os espíritos, né? Uhum. A ideia seria já aproveitar o espaço e abrir mais vezes durante a semana, mas aí a gente enfrenta esse esbarramento aí que são das pessoas responsáveis para fazer determinadas coisas, né? E a gente entende que cada um está na sua rotina diária e nem todo mundo está disposto a disponibilizar mais do que já faz, né? Uhum. Então tá tudo certo, né? Conforme as pessoas forem aparecendo, a gente sabe que as coisas irão acontecendo, porque já que a gente tem um espaço e ele está ali fechado, ele poderia estar aberto para alguma coisa. Então, assim, eu acho que com o dia a dia, o tempo, as coisas vão se encaixando, né? Sim, sim, Funcionar o que está funcionando, sim. melhorar o que não está funcionando bem. E aí, em havendo pessoas e recurso, bom, podemos abrir mais uma coisinha ali ou lá, e a gente vai abrindo, né? E eu acho que é principalmente sentir até o que a espiritualidade, os mentores da casa, né, Sim. vai mostrando e vai falando, né, que nem aqui, né, é uma alça do cristão e que abriu há um ano, né, Sim. e que era uma necessidade que estava acontecendo. Então a gente tem que ir sentindo também Internetizar essa galera. Não, e essas demandas novas
de que vão surgindo na casa, né? Então, mesmo o cristão que você falou é um grande hospital, e assim, espiritualmente falando, mesmo a Salete, que é a dirigente atual, falou, abriu mais um anexo. Na época da pandemia, foram criados novas, né? E é isso, é para cima, é para baixo, é para o lado. E no mundo espiritual não tem limite, né? Não tem um limite físico para que A as coisas casinha não é nem a aconteçam. ponta do iceberg, né? Não é. O limite Minúsculo, nosso, né, do ser humano. recanto de auxílio, mas a coisa espiritualmente é mais organizada e se estende muito além daquelas paredes ali. Sim, com Tanto certeza. para os lados quanto para baixo ou para cima. Para frente, para trás, Se para é todos que os tem lados. alto, baixo e coisa na espiritualidade, se é. Só não pode dizer. Isso. A gente falar que o céu é o limite, não é, né? Porque ele é infinito. Verdade. Então a gente não sabe até onde chega a capacidade. Um conselho que eu dou para quem quiser dirigir assim, que a gente aprendeu com o Marcos, eu acho que poderia deixar esse. A gente veste uma roupa, que eu falo de modo metafórico, né? Veste uma condição. Só que essa condição tem prazo. E a gente precisa aprender a largar. Aqui tem o seu podcast, não tem? Se um dia tiver outro diretor aqui, eu falo, eu não quero mais essa mesa de comprido, ela vai ficar atravessada. Mas vai ter que mudar as caras, mas vai. Quando a gente não for, o que entrar vai... aquela luminária não vai ficar ali, aquele também não vai ficar lá. Aí o Marcos, mas você vai sair, Marcos. Não vai dar certo. Luizão, as pessoas às vezes falam assim, eu vou lá no centro do seu Marcos. O centro não é do Marcos. O centro é o centro. E eu preciso deixar, não é largar o espiritismo, mas assim, a partir do momento que eu não for mais presidente, se eu chegar a ser, olha, você quer pôr essa mesa atravessado? Não tem que ficar criando. Tá tudo bem. Se eu for, vou ver o que é possível, que eu acho que é adequado para eu fazer, vai ter a minha cara, a Dani tem a cara dela, o próximo que entrar, se ele ganhar, bom, eu sugiro isso, não, vou fazer assim, então vamos fazer assim. Mas se não der, a gente muda. Então, do mesmo jeito que a gente veste uma veste, é como desmaterializar. A gente não desmaterializa desveste, quando morre, a gente começa a desmaterializar em vida. Então a gente começa a largar. Eu aprendi isso com o pintor seu Gontran Guarnaz Neto, foi no Cristão uma vez, faz as obras do metrô lá, ele falou para mim, na porta lá, né? Eu não conhecia ele, conheci pela primeira vez. Achei uma extraordinária a cabeça dele. Ele foi lá e falou baixinho para mim na porta. Você é o Luiz? Tô sendo no momento. Né? Larga tudo isso em vida. Porque um dia você vai ser obrigado a largar. E aquela frase ficou batendo depois desses embates que teve no Cristão. Não, eu serei o presidente se for até o último dia. No dia seguinte eu não tenho que criar para o outro que vai vir. Mas eu acho que esse copo é melhor ficar aqui. É o outro presidente. Quando o outro ganhar, então ele porta para cá. Se quiser, vai para lá. Não é? E eu acho que é importante a gente sempre ter muita clareza que a gente está a serviço. Então, mesmo aqui, né? O podcast, o Wagner ali atrás, o Conversas da Alma. Hoje eu estou como uma das responsáveis. Mas, se de repente, né, a gente teve até um episódio que o João Marcos entrevistou, fala assim, o trabalho é da espiritualidade. A gente é só ferramenta. E se naquele dia, não é meu, isso aqui, né, não é nosso, é um trabalho que veio com uma orientação espiritual que seria necessário, então a gente está aqui como instrumento. Então é isso que você falou, o próximo virá com as ideias do próximo e assim se dá o movimento, assim se dá o avanço. Então eu acho que para todos nós, vocês estarem à dirigência também de uma casa é uma grande prova, uma prova pessoal. Não, o Neshiko não é meu. Eu estou lá prestando serviços para a espiritualidade por meio do Neshiko. Eu acho que é isso que é importante todos terem muito claro, né? E é o nosso grande ensinamento. Então, se a gente está lá, é para, primeiramente, a gente aprender, acima de todos os outros que estão à nossa volta. Então, se a gente está naquela posição, é o que eu preciso aprender enquanto dirigente de um centro, o que eu preciso aprender em termos das minhas vaidades próprias, do meu orgulho, o quanto eu tenho que aprender sobre empatia, o quanto eu tenho que aprender sobre resiliência, o quanto eu tenho que aprender a me desmaterializar.
e apenas estar, né? Apenas estar lá. Eu tô aqui do lado da presidente, sou vice-presidente dela, né? Teve coisa que eu pedi para ela, não fez, mas Dante, tu não fez o que eu pedi. Ela não fez. Ela é a presidente. Uhum. Mas eu te amo, viu? Bom, Natural. Faz parte, Eu né? insisti Faz até, parte. porque a gente briga pelo que quer. Não, mas Aham. vamos fazer, Dani. Ela não fez. Se ela for minha vice, se eu chegar a ser o presidente, eu vou fazer tal coisa, ela vai falar, eu posso não fazer, eu posso fazer. Faz parte, né? Né? Acho que a gente tem que ter um consenso, né? Se não E der, assim, amém, toca-se para frente. só para concluir essa fala, então assim, o novo, ele sempre assusta a gente, né? Seja no âmbito de uma casa espírita, do serviço, da família, enfim. Uhum. O novo, ele sempre vem para tirar a gente de uma zona de conforto que nem sempre é confortável, né? Uhum. Mas junto com ele, trazem né? Vem tanta coisa boa, tantas ideias novas, tantas reflexões que você pode ter. Então, assim, eu acho que o fato é estar em observar e respeitar. Então, o que for bom se agrega, o que não é bom a gente não agrega e tem que estar tudo bem. Sim. Então, assim, não é porque eu não fiz, ou enfim, que eu vou eu mexer com o meu orgulho, com o meu ego, não fez o que eu precisava. Não, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? Sim. O que vai agregar, a gente adere, o que não vai, a gente deixa um pouquinho mais, que talvez não seja a hora, talvez um pouquinho mais para frente. Uhum. Enfim, eu acho que tudo isso faz parte, né? Sim. Faz parte. E aí, então, só para concluir, é isso, né? Então, assim, o Neshiko, ele tá aí ainda tentando se estabilizar, é uma casa nova diante do cristão que já tá com 40 anos, já, né? já, A gente tá já com tá 10. adulto agora. Estamos até bem, né? Pelo tempo. Já tá a gente tá bem quarentão, pelo tempo que a gente tem. Às vezes eu penso que tá até bem. Já tá A quarentão. gente não é nem adolescente ainda, né? Tá até bem. Pois é. E a gente tá aí, né? Tentando aí fazer trilhar o nosso caminho aí diante do que a espiritualidade propõe, né? Eu sei que ali a gente é um ponto de luz na vida de muitas pessoas, principalmente de quem está envolvido diretamente com o trabalho, né? Eu acho que esse é o papel do espiritismo, né? É chegar a todos que necessitam, né? A casa de cada um que ali frequenta e dos ainda que virão, né? Mas é levar essa clareza, Sim. levar essa clareza de que a fé, ela tem que ser raciocinada, né? Que a fé não é o fenômeno, né? O fenômeno é o fenômeno. Então, eu acho que essa clareza que o Espiritismo traz, que nos fortalece, que nos dá essa resiliência de continuar ali, mesmo diante de algumas dificuldades, sejam ela burocrática por conta do administrativo, do físico, né, do espaço físico, enfim, a gente segue. E o mais importante é poder contar, né, com quem está no mesmo propósito. Sim. Então, isso eu acho muito bom mesmo. E é isso. Bom, então eu gostaria de agradecer em nome do cristão, em nome até do seu Marcos, né, de toda a espiritualidade que pôde proporcionar esse encontro aqui, essa conversa, e agradecer principalmente a presença aqui de vocês e desejar que o Neshiko faça 30, 40, 50 anos de vida e que a gente possa sempre nos fortalecermos nessa união por esse propósito maior. Eu acho que esse é o grande convite para todas as casas, que a gente cada vez mais se fortaleça e dentro das diferenças a gente consiga essa unidade, né? Essa unidade, que eu acho que é isso que é o importante. Então, obrigada mais uma vez. Você disponibilizar esse espaço. A casa aqui o espaço está aberto para quando vocês quiserem utilizar e que a gente possa cada vez mais estarmos aí juntos nessa caminhada. Depois no carro nós conversa das diferenças. Nos bastidores aí a gente se acerta, né? Então, obrigada a você que ficou aqui conosco e até a próxima. Obrigado para todo mundo aí que prestou atenção. Obrigada.